Meus queridos, meus prezados, boa noite. Eu interrompi o expediente agora para fazer uma prosinha. A gente de vez em quando precisa conversar. Principalmente o peão precisa saber se o patrão está contente com ele ou não. E o meu patrão é vocês. Hoje à tarde eu dei uma voltinha na praça, estreando a minha máscara. Botei uma cueca na cara e quis ver se eu sirvo para um manequim ou um promotor de vendas. E acho que sirvo. Foi um sucesso total. E a cueca fica bem na cabeça. Todo mundo gostou da máscara. Protetor extraordinário. E deu para mim ver também a criatividade do meu povo. Isso me alegra muito. Uma senhora, por sinal, bem gordinha, ficou olhando para mim assim e disse: Zé, isso aí é uma peça tradicionalmente usada para segurar o peito. Mas eu estou vendo agora que também tem essa serventia agora para evitar o coronavírus. Eu vou usar sempre que for conversar com os magistrados, com os poderosos que largaram a pandemia aí. Eu vou com a cueca na cabeça. Eu vi que agradou. Vocês estão vendo como eu estou enrolado? É que um vento frio aqui em Brasília. E eu não gosto de frio. Nasci no Planalto Gaúcho, Rio Grande do Sul. Me criei de pé no chão. Passava o pé na cinza de manhã cedo e saía quebrando o gelo para buscar as vacas para a mãe tirar o leite. Nós, piazada, tinha essa serventia em casa. E agora, depois de tanto tempo, eu me desacostumei do frio e me apeguei ao calor. Gosto do calor. Principalmente o calor de povo. Gosto demais. Não sei por que eu não tenho vocação para político. Porque eu... Sempre que eu viro ator, não me falta plateia. Mas não gosto de política. Primeira vez que eu saí para ser deputado federal, fui no primeiro comício e voltei, não teve mais que me convencesse a continuar a campanha. Precisa mentir demais, porque as plateias eleitorais, eu não quero saber de verdade, eu não quero saber o que o candidato tem condição de fazer por eles ou não. Eles querem é saber que o candidato tenha uma capacidade de mentir acima do comum. Aquela mentira bem engraçada. Eu me lembro, os grandes mentirosos aí que morreram, mandatários do povo. Posso até citar alguns nomes, porque eles não faziam também o segredo da coisa. O meu grande querido amigo
baiano, grande senador da República. E outro lado do Paraná, eu não vou citar o nome porque ele não gosta. Mentiroso para danado, mas eu não gosto de falar para ninguém. E por aí afora. Eu não consigo mentir porque para mentir a pessoa tem de ter uma versatilidade muito grande para romancista, imaginativismos. Eu não tenho. Sou produto de laboratório, com a cabeça emoldurada por aquilo que a ciência diz que é realidade, porque tem prova, e o que não há condição de ser provado pela ciência, a gente não tem que ocupar a vida naquilo. Aí fica difícil ser político no Brasil. Ainda bem que quando me caiu a batata quente no colo agora, ou seja, caí na minha própria arapuca, a nação me acudiu, me fazendo o peão dela. E como peão, então, eu não preciso de modificar a minha personalidade retardada, retrógrada, que uma mistura de judeu saraceno com índio guarani e negro escravo, só podia dar isso aqui. Eu teria outra coisa mais decente para sair disso aí. E aí, como dessa origem, ainda nascido no Estrebaria, que nem o primo Jesus, aí complica tudo. Daí eu tenho de ser exatamente aquilo que Moisés transmitiu para a gente no encontro dele com Deus. E ele quis saber o nome de Deus, e Deus disse para ele: eu sou o que sou. Aí Moisés começou a quebrar a cabeça sobre aquilo ali e descobriu que ele tinha se encontrado consigo mesmo. Como é que ele ia pronunciar o nome de Deus? Eu sou o que sou. Moisés era gago, mas não era burro. Ele descobriu que teve um encontro consigo, nas profundezas do seu ser, onde Deus estava muito mais atento para o mundo do que ele próprio. E ali então nasceu a vida civilizada, regida por um ente ideológico que substituiu o faraó, pessoa. Esse ente ideológico instituído por uma Constituição, os 10 Mandamentos, operado pelo direito, estabelecido pela justiça e consolidado pela história. Que a espécie humana é produto da sua própria história, desde que se separou da natureza para ser o que é. E aí hoje, nessa minha avochada de cueca na cara, pelo menos a cueca que eu tenho na cara é minha. Não boto uma focinheira aí que vem lá da China, com acho que nós desanimando, que tinha menos bactérias desconhecidas, ali tinha 9. Minha cueca não tem isso. E se tiver, são bactérias que eu mesmo gerei no meu corpo, não faz mal nenhum, só volta de volta para ele. Pronto. E aí então peguei este jornal aqui, na rua. Eu sou viciado em
pegar coisas para ler na rua. Isso foi, me fizeram serviço na escola. E agora eu vou viciar todas as nossas crianças nele, porque o serviço faz bem para a gente. Evita o vício das drogas, o vício do álcool. E nossos professores vão implantar isso já no jardim. O concurso para as crianças que aparecem com maior número de coisas escritas que encontram na rua e maior volume de anotações do que leem. Por aí que começa então o vício, a leitura. E aí, dei uma olhada aqui e resolvi então nós projetar sobre isso. Olha o que diz aqui, Bispo Renato Cardoso: se você resistir a Deus e insistir em seu próprio modo de pensar, então tudo o que você vai conseguir de Deus é atraso. Vejam aqui o menino bem apessoadinho, como o pessoal sem miolo que está aí pela repartição pública, faturando alto, sem se preocupar com a quantidade de gente que estão matando para serem os 2% de ricos do Brasil. Daqui é da Igreja Universal. Uma elite de milionários dizendo estas coisas aqui para a nação. Se você resistir a Deus e insistir em seu próprio modo de pensar, então tudo que você vai conseguir de Deus é atraso. Veja o Deus que ele está mostrando aqui. Tem alguma semelhança com o Deus de Moisés? O Deus de Moisés se identificou para Moisés: eu sou o que sou. E Jesus, então, que era ele próprio, que se fez verdadeiro homem no útero da mulher, para ensinar para nós que a mulher é a deusa da criação, como fonte da vida. Jesus ensinou. Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. Ou seja, Jesus confirmando o seu encontro com Moisés, quando ele disse: eu sou o que sou. Moisés, ao repetir o nome de Deus, eu sou o que sou, descobriu que ele era o Deus. Que o encontro foi consigo mesmo. Jesus confirmou isso. Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. Tem nada a ver aqui, ó. Homem de Deus, vejam aí, bem apessoadinho, bem bonitinho, palitozinho, gravata, Bispo Renato Cardoso. Engraçado é que as pessoas olham para uma figura dessas aqui e não passa na cabeça dela, mas da onde que veio essa figura aí? De que planeta? Onde ele aprendeu de Deus para me dizer alguma coisa? E aí, por que eu tenho de dar dízimo para essa pessoa? A partir disto, então, fica explicado por que
a minha querida nação, meus bebezinhos, investem o seu melhor tempo de vida, até os 22, 23 anos, para se qualificarem no meio em que vivem por um título de doutor. E aí encontram Jesus sempre antipático pela frente, chamando os doutores de sepulcros caiados. Mas podia chamar diferente doutores que elegem um Lula Inácio da Silva analfabeto ao ponto de dizer que livro lhe dá azia. Mentiroso, safado, cafajeste, ladrão, ao ponto de ter passado uma porção de tempo na cadeia. E aí eu, quando vi que a Constituição não estava sendo usada na coisa, me incomodei e fiz um habeas corpus pro trem. Afinal de contas já tinha roubado mesmo. E a gente já estava com o roubo dele tudo contabilizado. E vamos restaurar isso aí para os cofres públicos. Para que eu não ia desopilar a minha ofensa? Eu escrevi 52 livros, mas o único que me fere quando o avilto é a Constituição. O resto não. E aí fiz o habeas corpus pela. E aí tá solto. Daí tem outro aqui, o Bispo Júlio Freitas. Também vejo bonitinho, cabelo de tupete, como a moda aí manda, ó, gravatinha. E eles não usam mais batina, que nem os padres e os pastores antigos usavam. Agora é palitozinho, gravatinha. O Edir Macedo usa um trapinho assim nos ombros, que nem antigamente alguns israelitas usavam. Este aqui está ensinando que não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane, pensando que sua posição em sua religião poderá encobrir seus pecados e salvar sua alma. Você tem de conhecer a Deus. Ele está ensinando, mas caindo demais, tirando por fora. Ele não está dizendo que você tem de conhecer Deus. Ele está dizendo que você tem de conhecer a Deus. Quer dizer, conhecer alguma coisa que alguém tem informa que é Deus. E aí quem é esse que informa que é Deus? Os bispos aqui. Um bispo se fazendo embaixador da inteligência, do raciocínio de Deus, ou da estrutura de consciência de Deus, dos sentimentos de Deus. Como se Deus estivesse no patamar das criaturas humanas que a Terra gerou, dentro do código que ele estabeleceu ao sistema biológico solar. Agora, quando vocês estiverem já daqui uns 10 ou 15 anos, já que eu acredito que já passou esse acervo que vocês chamam de conhecimento, não é conhecimento coisa nenhuma, é uma bobagem, porque vocês reuniram aí e daí fazem curso de doutor sobre ele. Nós acreditamos que vai uns 15, 20 anos aí, porque hoje
comunicação muito rápida, a engenharia intelectual, ela se propaga com uma velocidade espantosa. Está vindo agora o computador quântico, que inclusive coloca na tela agora os espíritos. Não precisa você desenvolver a mediunidade, ficar praticando um centro espírita. É bom continuar indo lá. Mas você vai abrir o computador ali, já vão te ensinar como você, quando você começa a manusear o nosso computador quântico, vocês já vão aprender como é que vocês localizam os espíritos e vão ver na tela do computador. São os primeiros passos nesse novo mundo que se descortina aí, nesta era da humanidade que está adentrando a era intelecto espiritual. Ela já está sepultando a era biointelectual. Isso quer dizer, ela já descobriu que é um ser intelectualizado, bem mais esperto do que o elefante. O elefante, diz a ciência, que é muito mais racional do que o ser humano. Também aquele cérebro dele tem o tamanho de uma pessoa humana, só podia ter um raciocínio extraordinário. Ele é afetuoso como ser humano e tem uma capacidade de raciocínio extraordinária. A organização deles é superior à nossa organização humana e é uma sociedade matriarcal. É a elefanta mais velha que comanda o grupo. Os grupos de elefantes são no máximo 70 indivíduos. Aí tem a nação de elefantes das estepes e tem a nação de elefante das matas. São aparentemente o mesmo bicho, mas de personalidade diferente. O elefante das estepes tem uma capacidade, aliás, um estilo de vida, de sociedade, e os elefantes da mata têm outro. Agora, o potencial racional, o potencial intelectual deles é o mesmo. E aí, nesta fase agora que coube a nós, essa nossa geração aqui está vivenciando. E por isso eu já disse ontem, se é uma geração de terráqueos, que tem de todos os dias estar rindo para si mesmo e dizendo para si, já que Deus é cada um de nós, dizendo para si, muito obrigado de eu estar vivendo este momento, que talvez a humanidade terráquea nunca mais tenha esse momento repetido em sua história. Nós, esse grupinho de gente que estamos vivendo ele no seu âmago, nós temos muito que contar. Porque nós estamos vivendo Deus aqui presente conosco. Jesus está presente aqui, como ele falou. Mas como ele disse, só vão me enxergar aqueles que tiverem nojo de mim, juntando alguma coisa para comer no tonel de lixo, ou me abrigando ao relento por não ter um teto. Que aqui as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus, que é o dono de tudo, até da própria humanidade, não tem um cantinho para se abrigar
Agora, desse frio que está vindo aí, diz que vai dar 14, 15 graus negativo em Santa Catarina. Se eu tivesse condição, eu ia lá só para sentir um frio desse tamanho, que eu nunca senti na pele. Lá no Rio Grande do Sul, quando dava 2 graus aí, no meu tempo, não se media nada, mas depois que eu comecei a ter contato com essas coisas, eu imaginava que quando chegava a 2 graus lá, a gente já via as bicas de água congelar a água e aquele frio de cortar a orelha. E aí, está aqui o trabalho que a organização da Igreja Universal oferece para a pessoa ir para o céu. Diz aqui, Guardiões da Estrada levam assistência jurídica a caminhoneiros. Coitados caminhoneiros. Os caminhoneiros estão guardando os caminhões, aqueles que pagaram o caminhão, porque o frete não cobre mais pedágio, que assistência jurídica os homens de Deus vão dar para eles. Os caminhoneiros tinham de ser homens. Homens no grau que Deus exigiu que Moisés fosse. Eu sou o meu Deus. E eu sendo o meu Deus, eu estou diante de outros homens que são iguais a mim, não superiores a mim. E se o que eu estou recebendo de frete não paga mais o assalto, que é um assalto, é ladrão que está fazendo isso. O assalto dos pedágios, que é uma quadrilha, vocês vão ver, e daqui uns dias eu metendo essa gente tudo na cadeia e sendo condenados com penas bem antipáticas. Mas isso tinha de começar dos caminhoneiros. Fazendo, não é fazendo justiça, é fazendo a ressurreição dos homens neste país. Mas isso os caminhoneiros não fazem. Porque em 2018, eu cheguei a reunir um monte deles aqui em Brasília. E para prova disto, a ata da reunião constituinte que me instituiu o presidente constituinte do Brasil tem mais de 30% de assinatura dos caminhoneiros, dos motoristas. Eu fiquei animado nesse primeiro momento. E cheguei até fazer o governo do Temer balançar. Chegamos até a um acordo e que ia dar certo para os caminhoneiros. Só que antes de nós fechar a coisa, eles se debandaram tudo atrás de um vagabundo que apareceu por aí, não me lembro mais como é que é o nome dele, uma carniça, e carniça eu não guardo coisa na cabeça, porque a cabeça tem muita coisa para guardar. Um estrume despencado do inferno apareceu ali, depois se candidatou a deputado federal, não sei o que foi aí. E tinha nada a ver com caminhoneiro. O estrume mesmo, bagaço, que nem o diabo não aceitou lá no inferno, jogou aqui no Brasil. Os caminhoneiros se levantaram tudo atrás disso.
E aí fiquei eu e o Temer, cara de tacho. Aí o Temer deu lá, parece que zero não sei o que lá de reajuste para menos no diesel. E eles acharam que já era a vitória deles. Então não me envolvo mais com caminhoneiro. Turma de covarde, só presta mesmo estar carregando carga aí na estrada. E aí, os pastores aqui, enfim, este serviço social da Igreja Universal, registrando este crédito perante Deus. Quanto será que o Edir está levando de comissão de Deus nesse negócio aqui? Porque leva comissão em tudo. Como é homem de Deus, certos colóquios divinos, com certeza ele não nos transmite. Foi o homem que ungiu Bolsonaro. Todo mundo tem a fotografia dele aí. Edir Macedo, ele ajoelhado na frente do Edir Macedo, e o Edir ungindo ele. Como antigamente os rabinos ungiam os reis de Israel. O meu primo Davi foi ungido também. Só que a unção era derramada por um chifre de carneiro. Naquela época não tinha assim essas vasilhinhas de prata e vasilhinhas de luxo que hoje a Igreja Universal usa. E aí, a manchete aqui. Ajuda chega à comunidade Terra Prometida, em São Miguel Paulista. O outro serviço aqui que Deus não está fazendo, e aí pedir, determinou que a Igreja Universal faça. Mais de 150 pessoas foram alcançadas pela ação social promovida pelo projeto UFP. Levamos a mensagem de fé e dissemos que Deus é poderoso para mudar a vida deles. Basta que tomem a atitude de se voltar para Ele. Mas até agora, eles não disseram quem é Deus. Como é que eu vou me voltar para Deus? Meus pastores, aliás, meus bispos, se vocês sequer me dizem quem Ele é. Nessas alturas, vocês estão dizendo aqui que eu não sei quem é Deus. Eu preciso me voltar para Ele. Me voltar para Ele quer dizer, eu tento interromper o meu caminho e me associar a Deus. Voltar para Ele quer dizer isso, se associar a Ele. Mas onde está o empreendimento dele? Precisando de mim como sócio. E onde está esse empreendimento e quem é ele? Oh, meu querido bispo. Minha cabeça de herege não vai ficar muito pior do que estava. Eu não vou te dar o dízimo não se você não me explicar direito as coisas. Não estou duvidando de você. E nem estou te chamando de feio, pelo contrário, estou mostrando aqui o quanto te achei bonitinho. Mas a conversa tua é feia demais. E depois se nós partir daquele momento em que o Messias Bolsonaro estava de joelho na frente do homem de Deus, Edir Macedo, eu
que eu sou letrado nas escrituras. Penso naquele momento em que o diabo levou Jesus lá no monte bem alto e daí mostrou para ele todos os reinos do mundo e disse: tá vendo tudo isso? Eu te dou tudo isso aí se você prostrado me adorares. Isso dito na nossa língua agora, no nosso momento cibernético, o historiador teria dito que o diabo disse para Jesus: você tem uma oratória fora de série, você tem uma inteligência muito brilhante, mas você não tem nada. E eu sou dono de tudo isso aqui. Você sabe, Deus me deu este planeta aqui para me mandar nele. E eu sou dono de tudo esses reinos, você está vendo contigo? Eu te dou tudo isso aí para você ser o meu marqueteiro, o meu discurseiro, aquele que faz os discursos para mim, aquele que diz que personagem eu tenho de encenar as minhas campanhas políticas e como é que eu aumento o meu carisma na demagogia, na verborragia que eu preciso para o povo votar em mim. Aí você fica dono de tudo isso. Só que o mandato para dirigir isso tudo é meu. Eu te dou os reinos, eu não te dou o domínio dos reinos. E você só precisa aceitar de ser meu marqueteiro. Como o Jair tem os dele aí. O Jair é incapaz de... O Jair é capaz de nada. Eu tenho equipe de marqueteiros, tenho o gabinete do ódio na presidência da República. Ele gasta bilhões aí. Nós estamos levantando tudo. É de arrepiar o cabelo. Ainda bem que é de real, não tem valor nenhum. Mas serve nesse momento, enquanto o real estiver circulando, aí impresso as toneladas. Quem recebe um monte de reais também compra um monte de coisa. E todo mundo precisa de dinheiro, como dizia o meu pai. Dinheiro não tem cabo. Assim como a gente pega, ele escorrega da mão. E não interessa a quem está recebendo esses reais aí, saber se ele é falso ou não. Isso é para nós, chefia do poder, nós temos que saber dessas coisas, chefes de Estado. Mas se o povo está se defendendo com isso, já é que continue imprimindo o real e distribuindo. Mas o pior é que o real não está indo para o povo que está precisando, o povo que está sem dinheiro. O real está ficando só no meio das milícias, das quadrilhas. E para me entristecer demais, porque eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu não queria viver este momento de acabrunhamento total. Ainda bem que não são as minhas Forças Armadas, mas a cúpula militar virou numa coisa sem explicação. E aí mancham toda a corporação militar, mancham a farda. Já imaginou se o Papa e os cardeais aderissem a uma situação dessas? De se agruparem ao Jair Bolsonaro também, como as Forças Armadas, os nossos generais fizeram. Onde que ia parar a fé
Bem, a Igreja Católica não se contaminaria. Mas não tinha como apartar a igreja do Papa e dos seus cardeais. Todo mundo pagaria pela ambição da cúpula. É o que está acontecendo agora com as minhas Forças Armadas. Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema delas. Para alguém acusar as minhas Forças Armadas de corrupção, de banditismo, tem de primeiro me desqualificar a mim, porque se as minhas Forças Armadas tivessem no que ser punidas, ou eu já estaria com o processo instaurado e com os meus soldados em regime de prisão, ou então o povo tinha de me destituir assim como me instituiu. Eu não sou mandatário, sou o próprio povo no poder. E aí o povo não tem essa lenga-lenga toda aí de processo para lá e processo para cá e não dá nada no final das contas, porque tudo é bandido. O povo tinha de me tirar. Só que não são as minhas tropas que amanhã eu estarei distribuindo 1 milhão em bônus para cada soldado profissional. Não se confunde com essa cúpula de generais aí. E generais que eu também não posso condenar assim, a priori, porque todos os que estão agregados a Bolsonaro têm outras qualificações universitárias, menos de direito. Nenhum desses generais aí é formado em direito, nenhum é jurista. Aí, o jurista das Forças Armadas é o advogado-geral da União. Esse eu já notifiquei, já responsabilizei, e ele ficou quietinho, não piou. O silêncio é culpa declarada. Então, no tribunal, onde ele vai ser processado, a acusação não precisa de muita prova. Quem cala, consente. Eu o desafiei, eu o acusei violentamente. E ele aceitou tudo. Por um lado, eu tenho de entender a coisa como babá. A babá, pela sua idade, pela sua experiência, ela sabe muito mais do que os nenês que estão sob o seu cuidado. Então ela não pode expulsar aqueles que ela repreende e eles ficam quietinhos. Ficaram quietinhos porque demonstraram a diferença entre a babá e ele. A babá já desenvolvida o tanto que tinha de desenvolver. E ele, no início desse desenvolvimento. Então, tudo isso tem de ser computado no grau de magistratura constituinte. Senão, a pessoa não é um magistrado. É um justicialista, um justiceiro. E aí não tem o porte para ser um magistrado de Estado. No meu caso, sou magistrado constituinte, não de Estado, porque o Estado desapareceu quando o povo emergiu em poder constituinte. Aí o poder constitucional, onde existe o Estado, ficou abaixo do povo. E aí, então eu sou o magistrado constituinte, mas restabelecida a lei e a ordem, o chefe de Estado volta a ser o magistrado de Estado, ou seja, o magistrado supremo.
E o magistrado constituinte, ele não manuseia códigos, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Tributário, Código Nacional de Trânsito. Não. Essas leis são todas da esfera do poder constitucional. São leis criadas no poder constitucional. Quando cessa a ordem constitucional por rompimento da Constituição, pela bandidagem que assume o poder, então resta o povo na Constituição, em poder constituinte. Por isso ele está preservado na Constituição, para ser a autodefesa dela, ou seja, o seu instrumento de autodefesa e de legítima defesa da nação e da pátria. Porque quando a Constituição é rompida, imediatamente rompe-se a ordem jurídica e a lei. E aí acende a criminalidade. As organizações de facínoras. O doutor Gilmar Mendes já chegou a explicar isso uma vez. E aí então o povo ascende no exercício direto do poder e institui do povo, um cidadão, para encarná-lo no poder constituinte. E esse cidadão então fica limitado em sua operacionalidade constituinte pelo Supremo Tribunal Federal, em sua incumbência precípua de guardador da Constituição. Aí então, a pessoa instituída pelo povo para encarná-lo no poder, ele tem de se restringir, ou seja, restabelecer o Estado Democrático de Direito, reconstruir a civilização pela lei e pela ordem dentro da Constituição, observando ela ipso literis. Senão, os atos dele ficam viciados. São atos constituintes. Atos constituintes têm de ser absolutamente perfeitos. Não pode um advogado encontrar furo nele, como se diz na gíria advogatícia. O advogado tem de chegar ao ato constituinte e se submeter a ele, porque não tem furo. Ou então não é um ato constituinte. Por isso, o povo nem instituiu. Porque eu, como escriba da Constituição, eu não escrevi um ditado. Tive assessores, os montes sagrados do constitucionalismo, da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Universidade de Amsterdã, não negaram aquele imprescindível apoio de monstros sagrados da ciência e da matemática jurídica. Estiveram comigo, ou seja, estiveram com a nação brasileira naquele momento. E não lhe custou nenhum vintém. Então,
quando a Constituição caiu para mim, torná-la realidade no projeto de nação que ela estabeleceu. Eu tinha de fazer um exame da minha integridade acadêmica, mesmo sendo um imortal das letras. Isso quer dizer, a figura máxima da intelectualidade brasileira no mundo do intelecto escolarizado. Mas mesmo assim, a Constituição que Moisés disse, a gente recebe ela de Deus, eu tinha de ter uma integridade de consciência muito profunda para operar ela. Porque receber ela de Deus não impunha essa integridade. Bastava eu saber que Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. E disse para Moisés: eu sou o que sou. Para que Moisés contasse que ele teve um encontro consigo mesmo na esfera máxima da integridade de consciência com a capacidade intelectual do ser humano. A fusão dessa dualidade de Moisés lhe convenceu de que era Deus. E então, talvez, quando as Forças Armadas me determinaram a missão de ajudar a escrever aquela Constituição, porque precisava aquela Constituição estar municiada da instrumentalização institutiva, não judiciária. Instrumentalização institutiva, que é de construção da civilização. A instrumentalização judiciária é de construção do edifício social. Há uma diferença. Construir o edifício social, o engenheiro da matemática do raciocínio humano se serve do acervo de conhecimento acumulado pela humanidade, ou seja, do suporte pedagógico que está dentro desse conhecimento, naquilo em que ele não pôde absorver no seu período de escola. Agora, na esfera do foro de soberania, aí quando o jurista se dá com uma incidência de incongruência histórica, não é incidência de interesses, ele nunca tem antecedentes para se orientar por ele. Ele tem de ter, então, porte doutoral,
O porte doutoral é aquele em que o doutor expande a ciência na qual ele formou-se pedagogicamente. Ele se ultrapassa do grau pedagógico para o grau promulgatório dos raciocínios matemáticos supremos. Isto quer dizer, da construção de raciocínio que não terá outra superior a ela. Todos os raciocínios do seu momento têm de chegar e se esgotar ali. É o caso dos 10 mandamentos de Moisés. É o caso da nossa Constituição brasileira. Ela não é perfeita. Agora, no manuseio profundo dela, que eu estou fazendo como executor da sua letra e não como escriba da letra, eu estou vendo. Ela precisa uma adaptação e uma adequação a este momento cibernético da humanidade, que é o início de uma jornada pelo ultramundo da inteligência da criação, que a humanidade vai começar a adentrar ele daqui para frente. Então precisa ter raciocínio próprio. Aí então é onde entra o Moisés, eu sou o que sou. Aonde entra Jesus com a informação. Deus, olhando para o homem, disse: sois deuses. É um momento em que o homem que se dá conta de que tem de conduzir o seu povo de um abismo em que ele está para o mundo da luz, em outro grau de percepção intelecto espiritual, ele tem de ter uma convicção tão grande da sua transparência de consciência, do que ele realmente tem de fazer, ao ponto de agradecer cooperações, mas não precisar buscar amparos, porque então ele não tem a condição para o que se propôs a fazer. E aí vem a minha necessidade de confessar-me para a minha nação, para o mundo, porque não venho depois se transformar em mito, em mentiragem, como até agora tem feito de todos os que foram trabalhadores da humanidade. Eu cheguei a não acreditar em mim. Quando, sem dizer nada para ninguém, mas para Deus não preciso dizer fora da boca, ele está dentro de nós, dentro do nosso mecanismo de consciência intrasensorial. Fui lá no alto do amanhecer. Não é que eu acredite na coisa lá. Eu tenho convivência com o que ocorre ali, com os fenômenos que ocorrem ali. Extraterrestres, espíritos. Isso é da minha vivência. Então eu fui lá.
pensando em buscar ajuda, não era socorro. Estava me sentindo carente de convicção. E a ajuda que eu recebi foi um chute na canela. O que você precisa saber está na tua cabeça. E o que você tem de fazer está no teu coração. Não doeu, porque o homem, quando recebe uma lapidada profunda, ele não sente dor, ele sente gratidão. E quando a gratidão é a Deus, aquilo dá uma alegria muito profunda no ser humano. E claro, levarei para o meu túmulo a lição, porque nunca mais no percurso da minha vida eu desacreditarei de Jesus. Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. Jamais ofender Deus, dizendo para ele que ele é um bobo. Como estão ensinando aqui. Deus, às vezes, é um tremendo de um bobo. Deus, às vezes, é um tremendo de um irresponsável. Deus nunca é Deus. Aqui, um monte de folha escrita, mostrando, aqui, ó, ao levar os nossos pedidos a Deus, é necessário estar atento e entender como Ele nos responde. Ô, pastor, bispo, senhor bispo, você só fala em Deus, mas não me diz quem Ele é. Se Ele é o Edir Macedo, ou se Ele é o Templo de Salomão. Como é que eu vou receber a resposta de um Deus que você não me apresenta Ele? Mas está aqui, quais a resposta de Deus às nossas orações? Puxa vida! Como Jesus era um palhaço e mentiroso. Ele disse: nenhum fio de cabelo cai da vossa cabeça sem a vontade de vosso Pai que está no céu. Aí quem sou eu para desacreditar nisso e colocar uma petição para Deus me despachar ela de acordo com o pedido que eu lhe faço? Se nenhum fio do meu cabelo cai sem a vontade dele, em que fração de segundo Deus se ausentou de mim para me despachar uma reza sobre um pedido que eu lhe coloco? Mas daí, quando o meu cabelo cai tudo e eu fico careca, eu fico satisfeito com Deus? Claro, se eu souber quem é Deus, eu vou me orgulhar da minha careca e vou dizer: Senhor meu Deus,
realmente fiquei mais bonito, fiquei mais autêntico, porque estou provando com a minha careca que eu nasci sem cabelo. Então, o cabelo não é autêntico. A minha careca, sim. Ou seja, a minha conduta é uma mentira. A minha consciência é a presença de Deus no mundo. Esse é o sentido da lição de Jesus. Mas aqui, a igreja mais badalada do Brasil hoje. A igreja católica ficou lá para trás, acomodadinha lá nos seus programas. E por sinal, programas muito bons da igreja católica eu tive. A minha sobrinha morava ali em Águas Claras. E na frente do edifício dela tinha uma igreja católica. E eles são católicos. E um dia eu fui lá no sábado. Gostei muito. Reunião da igreja para casais. E aquela reunião se destinava a salvar os casamentos. Era para os casais que tivessem problemas chegar ali. E eu só fiquei assuntando, como dizia o meu irmão. Isso é encantado. Aí, minha sobrinha, meu sobrinho, não tinha um problema sério ainda. Mas tinham as rusguinhas, por isso iam lá. Me perguntaram, tio, o que você achou? Eu achei que vocês devem continuar, tá aí na frente da casa de vocês. Não percam nenhuma reunião dessas. Eu vi Deus no meio de vocês, como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, tratando de suas vidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu vi isso ali. Então eu achei isso. Continuem lá. Agora, aqui, neste Jornal do Universal, eu não achei nada ainda. Eu achei aquele tempo do profeta Joel. Falsos profetas que imaginam palavras que colocam na boca de Deus e ensinam dizendo: Deus disse. A esses o Senhor Deus de Israel responde: malditos os que enganam ao meu povo. Está lá no que vocês chamam de Velho Testamento, lá no profeta Joel. Em outras palavras, daquela época, é exatamente isso, porque eu, como imortal, por 2 academias de letras, por sinal, uma é a Sociedade de Estudo do Programa Brasileiro, e a academia que produzia os livros didáticos para o regime militar, e vai voltar agora a produzir isso. Os 2 primeiros livros que vão ser produzidos já pela academia, pela Sociedade de Estudos Brasileiros, vai ser os nossos livros para o nosso jardim de infância. Os 10 Mandamentos e a Constituição do Brasil. Livros em forma de gibizinho, com os 10 Mandamentos e os dispositivos da Constituição transformados num enredo de desenhos. Para as crianças do jardim, elas não aprenderam a ler ainda e não precisam.
pelo desenho, a professora vai ensinando para eles o que é o conteúdo quando eles aprenderem a ler e terem compreensão do que lê. E aqui é conselho sobre conselho, ó. Como se valorizar no relacionamento. Isso é casal desacertado. Daí vem as consequências de uma má escolha. Bruna Rodrigues foi guiada pelo coração e colheu maus resultados, mas se curou depois de participar da terapia do amor e alcançou a felicidade amorosa. Aqui já eles não falam mais em Deus. Eles usam aquela mesma metodologia ali do Facebook, das redes sociais ali dele. Dizer lá que pensa. O marketing agora de um monte de gente dizendo o que ele pensou da mercadoria que ele comprou. É o mesmo marketing aqui deste jornal. Aqui. Temos uma convivência maravilhosa. Buscamos a direção de Deus e respeitamos a opinião um do outro. Busca a direção de Deus, mas que Deus esteja submetido a esse respeito recíproco de um com o outro. Se Deus não se submeter a isso, já ele não serve mais para o casal. Bruna Vieira Cândido Rodrigues, de 26 anos. Já tinha idade suficiente para fazer um melhor uso do cérebro. Buscamos a direção de Deus e respeitamos a opinião um do outro. Buscam a direção de Deus, mas sabendo que se eles não respeitarem a opinião dos outros, esse Deus que eles buscam não tem serventia nenhuma. Matéria, um jornal teológico. Quais as respostas de Deus às nossas orações? E aí tem um monte aqui. A oração precisa ser acompanhada de perseverança. Muitas pessoas interrogam o processo do milagre, porque param no meio do caminho. Pastor Guilherme Grando. Muitas pessoas interrompem o processo do milagre, porque param no meio do caminho. Os milagres que Jesus fez não era processado. O programa humano não era processado. Ele liquidava com medo num piscar de olho. No noticiário sobre ele, o que demorou um pouquinho mais foi quando ele trouxe o corpo de Lázaro já decomposto da sepultura para fora. Ele fez uma concentração um pouquinho longa ali, porque diz a história que ele chegou a chorar. E aí a assistência que estava ao redor ali olhou e disse: vejam quanto ele queria bem o amigo. E está arrependido de não ter vindo no velório do amigo, agora está aí chorando na porta do túmulo.
E a resposta dele foi então um grito que tremeu a terra. Lázaro, sai para fora. Ou seja, vem para fora. E o Lázaro veio. Sem nenhum fedor. Que Maria e Marta não queriam nem abrir a porta do túmulo, que dizia, pô, o Senhor, ele já está fedendo, sabe? Mas viram? Ao invés de fedor, ele estava perfumadinho. Então não houve um processamento da ressurreição de Lázaro. Foi tiro e queda, como diz o gaúcho. E Deus é assim, Deus não tem espaço nem tempo. É pá, bufe. Por isso é que nós, se ele tivesse dito aqui, nós sofremos decepções quando nos conectamos a Deus, porque essa conexão tem de ser absoluta. Absoluta quer dizer não ter uma fração de segundo de descrença de nós no que nós estamos buscando em nós. Senão não acontece. E Jesus nos dá essa lição quando ele deixou o barco navegar e ele seguiu atrás depois, caminhando pelo mar. Eu não precisava fazer aquilo. Tudo que Jesus fez no pouquinho de tempo que esteve aqui foi nos ensinando. E ele precisava dar aquela lição. A lição de como é a nossa fé. Aliás, como deve ser a nossa fé. Eu sabia que Pedro imediatamente ia pedir para andar com ele. Como pediu. E ele disse, pode vir. Lázaro não chegou a descrer. Lázaro simplesmente tirou os olhos dos olhos de Jesus e deu uma olhadinha para baixo. E a estrutura de consciência dele deu um grito dentro de si, o cérebro dele gritou para o sistema intrasensorial inteiro. E estamos sobre águas. E ele afundou. Mas no afundar, o desespero, não foi mais a fé, foi o desespero. Senhor, me socorre. Jesus disse, se você ainda não tinha a fé para isso, por que se meteu? E aí outra vez ele disse de novo, ou ensinou de novo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para um monte, você diz lá para aquele monte onde tem o Cristo Redentor em cima, lá no Rio de Janeiro. Sai daí e afunda lá no mar. E o monte sai do local e afunda no mar. E agora a ciência está provando que Jesus não falou uma loucura, que é possível. Quando constataram que os blocos de pedra com os quais os ET construíram a pirâmide de Kéops não foram extraídos de pedreira nenhuma, porque não tem pedra nenhuma lá no deserto onde a pirâmide de Kéops e as outras pirâmides estão construídas. Os ETs chegaram a um domínio tão grande das energias da Via Láctea que eles
colocavam essas energias ao uso delas. Tanto para construir aqueles blocos de pedra, para fazer aqueles blocos de pedra lá no mesmo local, quanto para erguer aqueles blocos de pedra, ajustando um bloco no outro, que não ficou fresta para passar uma agulha. Agora imagina, se uma estrutura de consciência, de convicção, que realmente não tem vacilação, nos habilita a fazer uma construção daquele tamanho, 146 metros de vértice por 230 de base, vai ser a pirâmide aqui do plano piloto. Entre os ministérios aí vai ser levantado. Eu vou levantar, vai ser a sede do governo do Brasil. A mesma pirâmide Kelps, de 230 metros de base por 146 de vértice. Vai caber toda a estrutura de governo ali dentro. E vocês vão ver o que isso vai produzir em termos de desenvolvimento da nação brasileira e do continente americano e norte-americano inteiro. E aí vem aqui, já misturou daí a teologia aqui com dinheiro. Em se tratando de Igreja Universal Secunda. Mesmo durante a pandemia, o setor aqui movimentou 167 bilhões. A picaretagem aqui, carteira digital Caipai. Eu conheço isso aqui. É uma picaretagem da bandidagem financeira que sufoca a humanidade e que já produziu 3 bilhões e 700 milhões de pessoas que a OMS me disse vão morrer de fome porque o sistema econômico do mundo não tem como acudi-los da fome. Já imaginou 3 bilhões e 700 milhões de pessoas morrer de fome por quê? Não tem em nenhum lugar aqui um pastor, um bispo, uma missão da igreja falando sobre isso, criando uma missão para isso. E veja aqui o que diz de pastor. Até ali eu escrevia a minha história. Então dei a caneta para Deus e disse, agora o Senhor escreverá a sua história em minha vida. Este aqui já quase arranhou. Eu sou o que sou. Do pertinho. E uma outra senhora aqui diz, eu não entendia por que eu trabalhava tanto, porque tinha juventude, mas não tinha a vida. Eu só queria morrer. E questionava a Deus todo dia. Na Fogueira Santa, Edileuza priorizou o batismo com o Espírito Santo. Então sua visão de vida mudou. A Fogueira Santa, vocês faziam lá em Jerusalém, vocês fazem ainda. Eu vi muitos dos agentes da Polícia Federal que fizeram 2 voos com o Gedir Macedo,
inclusive contribuindo com a fogueira santa. Eles queriam descobrir que tipo de lavagem de dinheiro que Edir Macedo fazia ali. Perderam um tempo. Edir Macedo não cometia nenhum crime porque ele levava o dinheiro. Aliás, eram os fiéis que levavam o dinheiro lá. E daí, na fogueira santa, eles botavam lá na fogueira mais uma porção de saco. O último saco é aquele que o fogo não queima. Aí então, os pastores não podiam ser a própria pessoa, porque já tinham dado o dinheiro para Deus, para Deus queimar ali, porque Deus não precisava de dinheiro. Eles é que precisavam do reconhecimento de Deus por aquele sacrifício. Então eles, com um gancho, tiravam aquele saco de dinheiro da fogueira, depois que a fogueira acabou e queimou os sacos por fora. E daí botavam no avião e traziam de volta. Aquele dinheiro passava dos fiéis para a igreja. Não tinha crime nenhum ali. A igreja não tem imposto, ela é isenta de imposto. Os agentes perderam tempo. Mas ficaram com a história para me contar. Eu achava muito engraçado, me contavam, faziam os gestos, tudo, subia lá, não sei, peça uma montanha, não sei o que lá, para fazer aquilo tudo. E aí, só que eles me diziam, impressionava a quantia de dinheiro. Eram sacos e sacos de dinheiro, que vinha tudo de volta. Aí levavam tudo para a igreja, daí ali não interessava mais para a Polícia Federal. O que na igreja eles iam fazer, que tipo de divisão ia ser dado aquele dinheiro. O fato é que não havia lavagem de dinheiro, não havia evasão de divisas. O dinheiro só ia lá para Jerusalém e voltava tudo para o Brasil de novo. Não tinha como fiscalizar que o avião era o avião do Edir mesmo. Eu não estou condenando a Igreja Universal do Reino de Deus. São meus bebês queridos, tão queridos, quanto os meus bebês católicos, os meus bebês protestantes, os meus bebês umbandistas, budistas, todos, meus queridos, meus prezados. Deus não tem forma. Eu sou o que sou. E quando os apóstolos de Jesus, duvidando dele, disseram, Senhor, mostre-nos o Pai. Parece que foi Tiago que se atreveu a essa pergunta, a essa interpelação. E ele disse, olhe no espelho. Então, nós hoje não somos brasileiros qualquer, como diz no giro. Nós somos aquele grupo de brasileiros que Deus selecionou para este momento, para nós sermos os servidores da nação, não como mestres, mas como babá dos seus bebês, respeitando esses bebezinhos, porque eles são filhos de Deus, o nosso empregador. E ele nos empregou para sermos babá desses seus bebezinhos, não para condená-los, não para censurá-los, não para submetê-los a bullying. Quem somos nós? Meros babás. Mas é para nós falar com eles como gente grande fala com as crianças, quando precisa fazer um despertar
de maturidade na cabecinha infantil delas. E aí a gente precisa ser, parecendo assim, enérgico, parecendo que vai passar o chinelo nelas. Mas não vai. Termina tudo com eles no colo e a gente beijando cada um. Então, meus queridos bispos, meus queridos pastores da Igreja Universal, eu tenho um grande amor por vocês, como também tenho um grande amor pelos pais de santos, pelos feiticeiros, por tudo. Essa brincadeira que vocês fazem aí nesse estágio de autodescoberta de si. E as pessoas que estão comigo, é claro que têm, mesmo que elas não falem com essa intrepidez que eu, como imortal acadêmico, já consigo falar. Mas eles pensam a mesma coisa. E eles, se eu de repente desaparecer, eu sei que todos eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Com o mesmo desprendimento, com o mesmo amor. Então, a brincadeira para mim tá bonitinha. Pode continuar. Tem esses reparos que eu estou fazendo, mas as consequências é para vocês. Quanto mais tempo vocês forem bebês, mais emaranhados difíceis vocês constroem na vossa vida e mais longo fica o vosso caminho para chegar à idade adulta. Talvez vocês precisem de mais uma ou duas reencarnações pela frente. Quando vocês deixarem de algumas brincadeiras como essas aí e partirem para a ressurreição intelectual que está lá no Apocalipse, não sou eu que estou inventando isso. Jesus é que disse quando ele escreveu aquele projeto de governo dele no mundo. Foi ele que disse. Segundo o que você crê, será feito. Então, se você crê que Deus é isso que vocês estão dizendo aí, povo, o mundo em que vocês vivem nele é isso. Mas para mim esse mundo é um inferno. Até acho que o inferno não é tão contraditório, não é tão equivocado como o mundo que eu estou vivendo nele. Mundo cheio de perigo. Eu não tenho nenhuma organização criminosa, não tenho nada contrário à lei que eu possa temer das autoridades. Estou comprovando isso pela minha intrepidez de desempenho no trabalho que vocês me confiaram. E eu não me sinto bem no meio humano. Eu me sinto bem no seio da natureza. Aí eu me identifico com a mamãe terra. Mas aí me dá um nervosismo e eu até começo a chorar. Então também não me embrenho nela. Agora vocês têm uma caminhada pela frente. Estão ensaiando o primeiro passo agora. Começamos com uma intervenção constituinte no processo histórico num probleminha brasileiro. E esse probleminha brasileiro era o probleminha da humanidade toda, que está aí de focinheira,
porque se desproveu do cérebro. E lá no Apocalipse já estava previsto isso, quando diz lá que os robôs iam dominar a Terra, iam acabar com a espécie humana. Está aí. Os automóveis, os caminhões, os aviões. O ser humano se transformou apenas no ingrediente desses robôs. Quem domina o mundo são eles. E aí então eles acabaram mesmo de destruir a humanidade com o WhatsApp, com essa coiseira toda aí. Ninguém pensa mais nada. Pensar hoje é feio, não é moda. Como é que uma pessoa vai pensar alguma coisa se ninguém pensa? Só nas redes aí, o que sai nas redes. E a prova de que pensando não progride, está aí o Jair e as milícias deles, deitando e rolando em dinheiro. E vocês, mais lisos do que toca de cobra. Não estou dizendo isso para censurar, mas como babá, escaldada da profissão de cuidar de vocês, estou vendo o que leva vocês mais rápido para a idade adulta e o que vos retarda. E é por isso que eu sou absolutamente aberto. Até porque, se eu estou sendo inconveniente, vocês se desfazem de mim. Agora eu estou vendo neste momento como Abrão viu aquele momento quando aqueles 3 homens sujos, poeira do deserto, estavam passando na frente da tenda dele, meio-dia, sol do deserto lá de 40 graus. E Abrão imediatamente disse para eles: entrem aqui para dentro, e arrumou uma água fresca para eles lavar os pés, lavar a cara, se refrescarem. E já se apressou, matou uma ovelha, um bezerro, e fez aquela churrascada e eles comeram. Depois então foi que eles disseram: agora você vai ser testemunha nossa, nós vamos para destruir Sodoma e Gomorra. Ele não teve dúvida nenhuma daí. Ele sabia que tinha hospedado alguém que tinha vindo de uma outra dimensão. Mas lá ele olhou aquelas nações enormes, cheias de crianças, de velhinhos. Às vezes os adultos não nos penalizam, mas as crianças, tudo nós que chegamos aqui de fora, nós temos que ser fracos pelas crianças, pelos velhinhos. E não foi diferente com Abraão. E ele disse para o anjo que chefiava a missão: se tivesse 50 pessoas aí que ainda têm capacidade de raciocinar, você destruiria essas nações aí? E essas 50 pessoas, o que você faria delas? O chefe da missão respondeu: essas 50 pessoas teriam evitado de eu chegar até aqui, porque elas já teriam recuperado a capacidade racional da espécie humana. Aí Abraão foi baixando, até que chegou em 5. Mas se tivesse 5, essas 5 pessoas teriam evitado de eu aparecer aqui com essa missão, porque
eles teriam conseguido recuperar a capacidade intelectual e moral da humanidade toda que está aí. O anjo mentiu? Não. Nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Agora imagine, por exemplo, que o nosso corpo tudo está doente. Como é que ele se recupera? Ele se recupera porque algum órgãozinho dentro dele reagiu. E os nossos anticorpos, o nosso sistema de defesa entrou em ação e nos recuperou. Então, ali, 5 pessoas. Calcula-se que Sodoma e Gomorra tivessem alguns milhões de pessoas. 5 pessoinhas lá ia recuperar os miolos de, vamos dizer assim, falam em 7 milhões de pessoas. 5 pessoinhas, sim. Nós somos uma totalidade de mentes. Em qualquer parte dessa totalidade que despertar para a racionalidade, para o bom senso, desperta a mente toda. Então não houve exagero, não houve loucura. É a realidade da humanidade. Então por causa disso é que, minhas queridas, meus prezados, nós chegamos ao poder, não defendendo interesses nossos, mas porque Jesus, o dono do pedaço aqui, nos selecionou para a tarefa. E nós nos reconhecemos umas nas outras e uns nos outros e formamos essas 5 pessoas em um corpo único, advocatício, que empreendeu a causa e chegou à vitória. Agora nós estamos no momento de instalação do Brasil recuperado. É outra fase. Essa fase vai começar depois de amanhã. A gente falando sozinho tem o problema de às vezes não ser objetivo nem claro. Que o professor bom é aquele que chega na sala de aula e pede que os alunos não o deixem em paz. Lhe perguntem tudo. O que se relaciona à matéria e o que não se relaciona. E são os grandes mestres, os bons professores. Agora, falando sozinho, às vezes a gente não é objetivo. Me desculpem por isso, porque o veículo de comunicação agora é assim. Se tivesse alguém aqui, é claro que eu já teria introduzido ele na prosa. Mas não aparece ninguém. Muito obrigado a vocês. Meu abraço. E Deus nos abençoe a todos.